E hoje eu quero te convidar para participar da nossa imersão no dia 8 de fevereiro e dia 15 de fevereiro, para ter mais esclarecimento um pouquinho sobre as startups e como funciona essa nova economia. Sejam todos muito bem-vindos, mais um Me Ajuda Cibele. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Dr. Renan Oliveira. Ele é o advogado aqui da Hyped, ele é o responsável por todos os contratos que a gente faz aqui na Hyped e hoje ele vai explicar um pouquinho dos termos que a gente usa para classificar esses contratos de investimento anjo. Muito boa noite, Renan, seja muito bem-vindo. Se apresenta para a gente, conta um pouquinho de você. Obrigado, Cibele, que privilégio estar aqui, foi uma honra para mim receber o convite, é uma honra estar aqui no Me Ajuda Cibele, que já é um sucesso. Eu sou Renan Oliveira, advogado há 8 anos, especialista em direito das startups e também especialista em negociação e resolução de conflitos pela Universidade do Porto, da Católica do Porto, onde eu passei agora 7 meses. Foi também um aprendizado incrível e muito bom trazer tudo, né, que a gente aprendeu, tudo que eu aprendi para a Hyped em si, para os contratos, as estruturas jurídicas, que são muito inovadoras, muito recentes, e é um privilégio estar aqui, muito grande. E o Renan acabou de voltar de Portugal, ele passou 7 meses lá, ele teve uma experiência com professores da ONU, com outros alunos de outras nacionalidades, ele vai contar um pouquinho de como foi essa experiência para a gente. Isso, foi uma experiência incrível, tá? Foi uma pós-graduação em negociação, resolução de conflitos. Dentre os vários professores que eu tive uma professora, a doutora Maria, ela era uma professora incrível, e ela contou a propósito, foi muito engraçado, né? Ela deu uma aula, assim, que foi incrível, e um dos colegas fez uma pergunta sobre mediação organizacional. E ela respondeu, a propósito, eu faço esse tipo de mediação organizacional na ONU. E aí a gente ficou assim, como assim, professora? Você não ia contar isso pra gente? E foi uma experiência muito grande. Ela contou também, além, né, da mediação organizacional, ela contou das experiências que ela teve em mediações culturais, interculturais, também na Angola e outros países da África, que foram, assim, incríveis de aprender com ela. E, assim, de fato, todo mundo passa por algum tipo de conflito na vida, né? Sejam empresas, sejam organizações, sejam países, então de várias áreas, sejam conflitos culturais, conflitos entre sócios, conflitos familiares, conflitos comerciais. Então, entender essa dinâmica e como resolver esses conflitos de forma pacífica é fundamental, é fundamental. Com certeza. E aqui dentro da Hyped, para vocês entenderem um pouquinho da importância do Dr. Renan, ele vai trazer os números de contratos, que tipo de contratos a gente tem e como é que isso hoje representa, dentro do cenário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele já se torna uma referência. Então, fala um pouquinho desses números, Renan, para a gente. Isso de números. Aqui na Hyped nós temos 18 investidores que celebraram esses 18 contratos. Na verdade, eu diria que seria até o dobro, né? Porque antes nós fizemos os contratos preliminares, que são os MOUs, ou term sheets, que são memorandos de entendimentos, né? Para fixarem quais vão ser os entendimentos sobre aqueles contratos, né? Preliminares, quais vão ser os temas básicos que vão ser tratados no contrato definitivo depois. Depois eu vou explicar mais ou menos como é que funciona esse caminho para o investimento, né? Como assim, um contrato preliminar para depois celebrar o definitivo, porque não vai para o definitivo logo. Mas, enfim, esse é o caminho, né? De contratos definitivos, nós temos 18 na Hyped, que são os investidores. Nós temos também, depois 16 contratos com as aceleradas, da Hyped com as aceleradas do programa de aceleração Hyped. Temos também contratos do pool de investimentos, que já também é uma outra estrutura jurídica para celebrar investimentos em startups. Do contrato de investimento, nós temos 12 investidores, né, dentro lá do pool de investimentos, e também já são 3 startups investidas por esse pool. Então, são vários contratos que acontecem ao mesmo tempo, sem contar os contratos preliminares que tiveram também. Para quem não sabe, eu e o Dr. Renan, nós somos investidores anjo dentro da Hyped e a gente assinou lá no início esse contrato chamado MOU. Conta para a gente um pouquinho, Dr. Renan, o que significa o MOU e quais as cláusulas que muita gente nunca ouviu falar. Isso é. Nós temos
MOU, ele é um contrato simples, ele é um contrato preliminar. Imagina que, eu até brinco assim, imagina que a gente está no Shark Tank agora. E aí a startup vem, apresenta para a gente aqui, apresenta todos os dados, os números do negócio. Ela tem um negócio fantástico. E a gente fala, bom, maravilha. E no Shark Tank acontece assim. A startup chega com uma ideia incrível, com vários números ali, mas se esses números são verdade, eles têm que passar por uma diligência. Então, por isso que antes, quando acontece lá aquela negociação que acontece no Shark Tank, não, eu quero 30% do seu negócio por tantos mil investidos, não, é tanto, fica aquela briga ali, né? Briga assim, né? Aquela negociação. E aí, quando tem um aceite e eles se abraçam, depois dali eles celebram um memorando de entendimentos, que é esse contrato preliminar, para depois ser passado por uma diligência, para ver se de fato aqueles números são verdadeiros. Se não tem alguma pegadinha ali, ou se não tem alguma inflexão nos números, para depois ser celebrado um contrato definitivo. E aí sim tem o aporte do investimento, que pode ser em tranches, pode ser de uma vez só. Mas esse MOU, ele é um contrato muito importante e muito utilizado nesse universo das startups, porque é importante que se celebre um preliminar. Porque imagina, se já celebrasse de uma vez, Sibeli, imagina só a confusão. Se celebrasse de uma vez o contrato definitivo, sem Porque a startup é muito volátil, né? É muito volátil. Imagina se celebra de uma vez o contrato definitivo. E aí já acontece o aporte dos investimentos. E durante esse tempo, nos próximos meses, que vão avaliar os indicativos, veem que os números, na verdade, não correspondem àquele lá. Então, assim, isso no passado era assim que acontecia quando veio essa estrutura do contrato preliminar, que ele é previsto no ordenamento jurídico brasileiro. De cabeça está lá por volta do artigo 462 do Código Civil e vai prever que ele pode, eventualmente, ter cláusula de arrependimento ou ter uma cláusula de multa. Muita gente fala assim, não, contrato preliminar não tem validade jurídica, mas tem. É um contrato que tem validade jurídica, que podem, geralmente, não se prever obrigações imediatas, tá? Mas pode prever multa, por exemplo, se tiver algum tipo de não vou chamar de fraude, mas que os números não são verdadeiros, pode haver algum contrato de arrependimento e tal, que geralmente existe, né? E quem geralmente faz esse arrependimento é a investida ou é o investidor? Quem é que motiva isso? Geralmente é o investidor. É uma proteção para o investidor, para ele avaliar os números e ele poder desistir daquele investimento. Mas também existem algumas startups que colocam multa para essa desistência. Vamos supor o cenário. Os números são perfeitos. Eles batem exatamente da proposta e da primeira apresentação. Imagina que os números acompanham exatamente a proposta que foi colocada. Imagina que o investidor, depois da diligência, ele desiste. Pode ter também uma possível multa aí por essa desistência. Então, é uma segurança jurídica tanto para o investidor, mas também para a investida, para a startup. É um gerenciamento de risco, né? Exatamente. E dentro desse contrato, ele tem alguns termos que chamam muito a atenção. Eu lembro só de 2 deles, que são o tag along e o drag along. É verdade. E o que significam esses 2 termos? Para a gente poder entender um pouco mais disso. Esses termos são bem interessantes. Eles geralmente estão previstos em contratos definitivos de investimento. O tag along é uma cláusula, assim, muita gente gosta de falar, geralmente aparece, oh meu Deus, que é isso que está no contrato? Porque tem não compete, aí tem tag along, drag along, e agora começou a ficar em inglês, complicou um pouco. Mas tag along é uma cláusula que ela é uma previsão para a proteção do sócio minoritário. Imagina que eu sou sócio minoritário e aí a startup como investidor, eu sou sócio investidor, estou lá como minoritário, vamos supor que eu vou chegar lá dessa questão de sócio investidor, eu não quero ser impreciso, mas eu também não quero falar difícil. Então, por isso que eu fico... vamos dizer que aqui meu compromisso não é com a técnica jurídica, mas mais para compreensão. Sim. Tá? Vamos supor que sou lá, minoritário. Enquanto minoritário, eu vejo que o dono da startup, né, o jockey que está lá, que construiu a ideia, ele vende a participação majoritária dele. Eu falo, opa, não,
peraí, eu apostei em você, eu queria estar junto com a empresa você, agora vai vender para outra, eu não quero. Então imagina que é uma cláusula que prevê assim, ó, eu como minoritário, quando o majoritário vender a participação dele, vamos chamar assim, Uhum, eu tenho o direito, né, de que as minhas sejam vendidas na mesma proporção que as dele, entre entendi. prazo, valor da ação ou das cotas, né, toda a participação tem que ser proporcional, eu tenho também. Então eu posso exigir que ela seja vendida. E aí, nas mesmas condições. E aí surge uma negociação muito engraçada, porque, engraçada assim, eu digo dinâmica. Porque o próximo, a pessoa, por exemplo, o próximo grupo ou próxima pessoa que vai comprar a startup, Uhum. ela pode negociar com o sócio minoritário para ele não exercer essa cláusula. Ele fala, não, fica aí que eu vou te dar um bônus, ele pode dar uma participação maior. Então, assim, o direito é muito dinâmico, o direito contratual é muito dinâmico. E dentro de startup é quase imprevisível, né? É quase imprevisível, é Por quase isso a gente imprevisível. precisa desses memorandos para ter alguma previsibilidade, né? Porque tanto a startup é imprevisível, da mesma forma que ela pode crescer muito rapidamente, ela pode quebrar muito rapidamente também, porque o produto novo vai testar mercado. Então, se a gente for seguir essa lógica de teste de mercado, pode ser que dê bom e pode ser que não dê bom. Perfeito. E aí essas cláusulas vêm para tentar instruir o investidor, que é um investimento de risco, o investimento em startup ele é um investimento de risco, de altíssimo retorno, mas de altíssimo risco. Quanto maior o risco, maior o retorno. Faz todo sentido. E essas cláusulas vêm para proteger o investidor e a E startup. a startup também. Imagina agora, a drag along que você me perguntou. Uhum, Imagina, Cibele, que nós aqui, eu investi na sua startup, uma fintech, uma startup incrível, tem outros investidores também, mas imagina que você fez um múltiplo muito grande, você cresceu sua startup, assim, 20 vezes, e aí um grande banco quer comprar sua startup, só que ele quer comprar ela inteira. Vamos supor que ele quer 100% da sua startup. Só que tem um investidor que chama Renan, que tem 0,5%, que fala assim: não, eu não vendo a minha parte, eu não vendo a minha tô participação, esperando valorizar. quero valorizar mais. Você fala, Renan, pelo amor de Deus, é incrível, assim, essa é uma oportunidade única, nós não podemos perder, eu preciso que você venda a sua também junta. Eu falo, não, Sibeli, não, eu quero, eu acho que ela vai, o potencial tem muito maior, o potencial ele vai elevar muito mais. Só que se tiver previsto a cláusula do drag along, essa discussão não existe, porque você poderia me forçar, né? É uma proteção para o sócio majoritário. Olha que curioso. É como se fosse a obrigação de eu vender a minha participação. Então, é uma cláusula que, a depender, né, da redação, é importante que essa redação seja muito bem construída, Uhum. para que quando haja uma proposta firme de terceiro para comprar 100% da startup, que eu seja obrigado a vender minha participação. Então, é muito curioso E essas nesse caso cláusulas. está protegendo a startup, A startup, exatamente. Imagina ela perder uma oportunidade de uma grande venda que pode aparecer uma única vez na vida. uma vez na vida. Agora vamos falar sobre a cláusula não compete. Você lembrou e eu lembro que ela é muito importante também. A cláusula não compete assim, é muito importante mesmo. Imagina, eu estou falando assim em cenários, não sei se eu estou me fazendo entender, mas Sim. imagina que eu criei uma startup, né? Veio um investidor, né? Aportou valores e tal. Vamos supor que eu saia, né? Vamos supor que eu venda a minha participação e amanhã crio outra igualzinha. Imagina que terrível esse cenário. Eu estou competindo com a minha própria ideia vendida. Então, existem dois tipos de não compete. Enquanto está sendo celebrado a relação jurídica, né, enquanto eu ainda tenho a startup, o investidor investe nessa empresa, eu não posso competir criando outra. Eu tenho que ficar focado nessa aqui. Mas mesmo enquanto eu venda, eu também não posso criar algo que compita com essa ideia. Então, geralmente, tem prazo previsto nessa cláusula. São de 3 anos, não compete de 5 anos, até não compete que eu já vi em contratos de 20 anos. Para ela não exercer a mesma atividade, seja de forma direta ou até indireta, como advisor de outras startups ou algo desse sentido. Perfeito. Eh, e uma pergunta assim que quase ninguém faz, mas talvez não faça por falta de conhecimento. É possível reverter um investimento anjo? Olha, é possível.
É possível reverter sim. Não é muito comum, né? Geralmente os contratos de investimento, eles são previstos com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, Mesmo em caso de morte. mesmo em caso de morte. Inclusive nessas cláusulas vem até na sequência, assim, obrigando-se a si e os herdeiros, seus herdeiros, né? Uhum. Respectivamente. Então, geralmente não é algo que acontece. É claro que a negociação do dia a dia, eventualmente um investidor quer reaver seus valores, está passando por alguma necessidade financeira ou algo nesse sentido, ele pode negociar a sua saída, ou ter uma saída prévia ou reverter, mas, assim, é muito inseguro que a startup permita uma saída, porque imagina, ele aporta valores ou ele aporta valores parcelados, de forma parcelada. Ó, eu vou aportar aqui R$ 200.000, Uhum. só que 20.000 por mês em 10 parcelas. Sim. Imagina que no meio desse tempo, ele desista. É um pouco perigoso, porque a startup está fazendo compromissos, ela está ali buscando seu crescimento, investindo em marketing, querendo pegar uma fatia do mercado. Isso pode ser um pouco perigoso. Mas existe sim, a depender de cada negociação, pode ser que por ele aportar um valor maior, ele quer ter uma possibilidade de desistência, é possível. Ah, a depender de cada caso, se é indicado ou não. Mas, E vamos trazer um pouquinho de esclarecimento sobre o que é um investidor, o que é uma investida. Vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre isso. legal. O investidor anjo, até pelo marco legal das startups, nós buscamos o seguinte: é importante que o investidor ele não atue como sócio. Então, se você quer ser um investidor de uma startup, ah, é assim, é aconselhável que você seja um investidor anjo e não se torne propriamente sócio da startup. O que eu quero dizer com isso? Ser sócio é entrar lá no contrato social, já ter lá as suas cotas definidas. E por quê? Mas, poxa, não é legal eu já ter meu nome lá no contrato social, o contrato que está lá na junta comercial, eu já ver meu nome? Isso não é o mais indicado, porque o investidor anjo, ele goza de alguns benefícios, vamos chamar assim, de alguns direitos, que o sócio propriamente dito não tem. O investidor anjo, Sibeli, que nós somos investidores anjo aqui na Hyped, Sim, nós não respondemos ah, patrimônio. com o nosso patrimônio e eventual dívida da startup. Uhum. Isso é importante, porque imagina, quando o investidor anjo ele vai investir em 20 startups, imagina, o patrimônio dele está exposto. Então é importante que ele não seja o sócio propriamente dito. Agora, ele vai se dedicar à operação, né? Eu vou estar lá no dia a dia. Eu vou ter que ter alguma obrigação com a empresa. Então já não está na figura de investidor anjo, né? Porque o investidor anjo ele não pode chegar lá e querer dar ordem colaborador, querer participar da operação, porque não, ele é fora disso. Ele é um investidor. Ele é um investidor, ele não está lá na operação diretamente. Então, por isso que existe essa figura. Investidor não é sócio. Sócio não é investidor. Então, existem essas figuras. É importante essas figuras serem bem estabelecidas no início do investimento. É importante educar o investidor enquanto startup, para que ele não se porte como sócio. E essas figuras são muito importantes. E a gente tem que falar também que a Hyped agora começou a abrir um pool de investimento. É. Então, qual é a diferença entre um pool de investimento e um investimento anjo fora do pool? Como é que funciona essa diferença? Na questão do risco para o investidor. O que tem mais risco? Eu investir em uma ou investir em 10? O pool, ele é uma ferramenta muito interessante Uhum. e até mais indicada, porque eu acredito, assim, que o investimento no pool, ele é muito menos arriscado. Imagina aportar todo o capital, investir R$ 50.000, numa única startup, talvez eu vou correr mais risco. Agora, se eu pegar os mesmos R$ 50.000 e investir num pool de investimentos em startups, aquele pool vai investir de 10 a 15 startups e 50.000 vão ser pulverizados nessas 10, que são de segmentos diferentes, são com valores diferentes, tá? Não necessariamente vai ser de 5 startups, ou melhor, né?
De 10 startups, cada uma vai receber 5 mil, não necessariamente. Vai Uhum. depender da participação, do valuation de cada uma. Então, o pool é uma ferramenta muito interessante para o investidor, para ele pulverizar e não deixar os ovos numa mesma cesta, né? E para a investida, ela é mais interessante do que o investimento anjo? Eu tenho já um posicionamento com relação a isso, porque geralmente num pool ele vem com um lastro de uma aceleradora, É verdade. que aí ele vai trazer conexões, ele vai trazer capital intelectual, ele vai trazer mecanismos para que essas empresas, imagina, você começa a oferecer startups e todas elas quebram. Existe um certo gerenciamento de risco, que é justamente diversificar segmentos, diversificar valores, uma vale mais, outra vale menos. Então, assim, você traz justamente essa questão da igualdade que o direito traz, né? Que não é tratar todos iguais, mas tratar com a desigualdade proporcional à desigualdade de cada um, né? Então trazer esse equilíbrio também, né, para as investidas. Elas vão ter acesso a um programa de aceleração, elas vão ter acesso a uma assessoria jurídica, a uma assessoria contábil, né? Então acho que isso também dá um pouco mais de segurança, tanto para quem investe quanto para quem vai ser investida, né? Perfeito, Sibeli, perfeito. Você foi cirúrgica, eu concordo com você em todos os termos. Para a startup faz muito mais sentido, até Sim. porque ela não tem aquele todo o trabalho de educar o investidor para entender qual vai ser a participação dele. Um pool sabe muito bem como se portar à frente à startup e é um investidor, digamos assim, muito mais qualificado, né, muito mais experiente Sim. e que também passa por uma série de avaliações, né? Uma série de um crivo muito forte. Então, se ela foi selecionada por um pool para receber investimento, isso é um excelente sinal para a startup, que ela está habilitada a receber isso. Então, isso é muito bom. É um investimento muito interessante. Tá ótimo. Renan, você tem alguma coisa assim que hoje vem à cabeça e você pensa assim, não, eu preciso falar sobre isso, que isso aqui para as startups é relevante? Olha, a gente falou aqui sobre vários mecanismos, né, jurídicos. Assim, uma startup ela enfrenta vários desafios jurídicos, né, societários, empresariais, eventualmente trabalhistas, tributários, então são muitos, né? Mas de fato, uma coisa mudou minha maneira de advogar, mudou a forma como eu lido os casos nos escritórios, como atendo as startups também, que foi a própria negociação, né? Entender a negociação de conflitos num país onde se judicializa tudo, tudo é levado ao juízo, tudo é levado ao judiciário. Entender isso de fato mudou minha maneira de advogar, entender como se portar numa mesa de negociação, como de fato encontrar um acordo, como ter criatividade, isso foi muito importante para mim. Então, o que eu diria para as startups, né, se é algo que eu pudesse dizer, as habilidades técnicas te fazem entrar no jogo, isso é importantíssimo, mas são as habilidades pessoais que vão te fazer ganhar o jogo. É Isso, de verdade. fato, é como se eu colocasse isso dentro da minha mente, sabe? Há alguns anos eu venho, pensando nisso. Habilidades pessoais como, poderia dizer, né, as soft skills, né, hard skills and soft skills, como a empatia, como várias dessas, né, habilidades pessoais, como a própria a habilidade emocional, né, inteligência emocional, e uma delas, que é a mais importante para mim, né, no meu caso, na minha atuação, é a própria negociação. Então, saber como lidar, gerir conflitos, isso economiza anos de muito estresse, muito dinheiro jogado fora também. Então, saber negociar, saber resolver conflitos é uma habilidade essencial para você na sua startup que não pode perder tempo. E a startup, ela é uma empresa? A startup é uma empresa como qualquer outra, ela precisa ter uma boa gestão toda dos seus indicativos, é uma empresa sim, por mais que ela tenha, ah, assim, muitas vezes ela é uma ideia ainda, né, ela Sim. de fato iniciou, mas com certeza ela é uma empresa sim. Nós ficamos por aqui. Tivemos o prazer de receber o Dr. Renan Oliveira, que ele é esse especialista
em negociações em startup, é uma referência já em Mato Grosso do Sul. E por hoje é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima.